Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque bora falar desse jogo de Garro 8, a estreia de Garro 8 na temporada. O Memphis Depay falou sobre o futuro, hein? Vale vaga na próxima fase do Paulistão nas quartas de final. Eu vou te falar o que o Corinthians precisa e já pode garantir já nesse jogo. Tem a provável escalação e tem os retornos aí de jogadores importantes na sequência. Eu vou te dar os detalhes a respeito disso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. E vamos juntos. Muita coisa pra gente falar. Primeiro da reestreia de Rodrigo Garro, Garro 8. Com a nova camisa, novo número, nova chuteira, inclusive, que foi dada a ele nas redes sociais, né? O Corinthians registrou. O Rodrigo Garro, que ficou afastado aí desse começo de ano por conta de uma tendinite no joelho, também por aquele drama pessoal e tudo mais, as coisas meio que, né, se somaram ali, o Corinthians deu uma preservada, ele foi se preparando melhor fisicamente e ele tá de volta. O melhor meia em atividade no Brasil, terminado aí 2024 e agora vestindo a camisa 8. O Corinthians anunciou também alguns novos números e aí eu queria falar com vocês a respeito de uma peculiaridade, porque o Corinthians fez uma campanha de divulgação muito bacana, né? O marketing foi muito bem, porque a camisa 8 ela é simbólica no clube, né? Então tá dando a ideia de que o Garro não está perdendo a 10, ele está ganhando a 8. Que deitado vira o símbolo do infinito, que foi vestida por grandes craques e grandes nomes, né? O vídeo lá com o Gustavo Vieira, filho do Sócrates, entregando a 8, dizendo que ela será bem representada por ele, e ele muito animado no meio da Fiel, me entrego a Fiel, né? Usando frases fortes a respeito disso. Então muito bonita a campanha do marketing do Corinthians para dar essa ideia de celebração mesmo por ele receber a camisa 8. Agora, a gente sabe que isso faz parte de uma troca, de uma exigência do Memphis Depay em vestir a 10 por contrato a partir de 2025. Mas nesse jogo ele ainda segue com a 94. E por quê? Porque o Corinthians não quis misturar as duas coisas. E não quis ofuscar a entrega da camisa 8 para o Rodrigo Garro. Essa celebração, essa valorização da 8, ela poderia ser ofuscada na medida em que o Memphis vestisse a 10 no mesmo jogo. Então, a 10 para o Memphis, ela será em outro momento com a devida solenidade, para que ele receba também a camisa 10 e seja valorizado como tal, para que, enfim, as coisas elas se separem, para que você não associe uma coisa a outra. Isso tudo é trabalho de marketing, de comunicação, né? E às vezes isso funciona até para como chega no torcedor. O jogo deste domingo contra o São Bernardo é Agarro la 8. É para celebrar isso, Garro recebendo a 8. O Memphis segue com a 94. O Charles, que eu imaginei que era o 8, né? Fosse vestir a 5, mas ele vai vestir a 35, que era do Léo Maná, que agora será 33. Então tem essas novidades aí nas numerações, mas o Memphis segue com a 94. No momento específico, oportuno, ele vai vestir a 10. Provavelmente no jogo contra a Universidade Central da Venezuela, na pré-Libertadores, isso dia 19. Então, o jogo deste domingo é para Garro 8, voltar e reestrear com a camisa do Timão. A gente tem outras situações para falar aqui. O Memphis, inclusive, esteve no Altas Horas do corintiano Serginho Groisman, né, cantando com o também corintiano Salgadinho. O do Turma do Pagode lá, como é o nome dele? Esqueci o nome dele. O vocalista lá, eu não lembro se ele é corintiano ou não. O Salgadinho, que é meu parceiro, né? É corintiano roxo aí, gente fina demais. Cantou lá com o Memphis e tal. O Memphis também se declarou para a torcida. Foi muito bacana, né? Eles tinham um ponto traduzindo tudo em inglês para ele do que era dito no programa. E aí ele foi perguntado, né, sobre renovação, sobre permanência, né? Ele tem contrato até a metade do ano que vem. E ele disse que quer ficar, que ele deixa para os advogados, mas que ele quer ficar. É que assim, é realmente prematuro falar sobre isso, porque tem um alto investimento nele, né, em que você consegue pagar esse jogador se ele se paga, digamos assim, se ele ajuda o Corinthians a construir títulos, né, e daqui a pouco o Corinthians ganha um grande título esse ano, tenho certeza que ele empolga e pode ficar por mais tempo, e aí a premiação, número de sócios aumentando, né, toda essa expectativa gerada, pode, com patrocinadores, pode gerar, obviamente, uma continuidade. Agora, essa conta tem que fechar. Né, se chegar na metade do ano que vem e a patrocinadora que está bancando diz, olha,
Viemos até aqui, daqui a gente não pode passar e tal. E aí o Corinthians vai ter que ver como é que estará a sua engenharia financeira até lá e também, daqui a pouco, jogando o que ele tá jogando por aqui, ele pode ter mercado, né, gente? Pode ter mercado. O que ele ganha aqui é muito bem, é muito bom, né? Mas ele pode ter mercado e daqui a pouco não dá pra saber agora. O fato é que tem que esperar até pra ser vantajoso pro clube, né? Não é só pro jogador. O jogador quer ficar, tá bem, mas tem que ver se o clube quer ficar com ele por conta desse custo-benefício. Se ele estiver resolvendo como estava no final do ano passado, não tem nem o que dizer, né? Claro que com investidores bancando. Bom, falando sobre esse jogo do São Bernardo, tem uma situação muito importante em termos de tabela, gente. Com a derrota da Inter de Limeira na sexta-feira para a Portuguesa e o empate do Mirassol. O Mirassol empatou. O Mirassol empatou agora na rodada contra o Noroeste, já tinha perdido para o São Paulo, então o Mirassol estacionou em 16 ali, né, com esse empatezinho de hoje, e aí o Corinthians tem um jogo a mais, é verdade, tem 19. Então a tendência é que Corinthians e Mirassol façam, inclusive, um dos jogos aí das quartas de final do Campeonato Paulista. Agora, o Botafogo e a Inter de Limeira não conseguem alcançar o Corinthians se o Corinthians empatar com o São Bernardo. Se o Corinthians for a 20 pontos, o Corinthians vai ter só mais 4 jogos a realizar. 9, 10, 11, 12... Não, o Corinthians vai ter mais 3. Depois dele, o Corinthians ainda tem 4. Mas depois vai ter mais 3. Mas a questão é que a Inter de Limeira tem só 7 jogos, então ela tem 5 e ela só tem 5 pontos. Se nesses 5 jogos ela vencer todos, ela fizer 15 pontos... Nesses 5, não ganhou nenhuma até agora, imagina, vai ganhar os últimos 5, mas beleza, vamos na matemática aqui. Aí a Inter de Limeira ganha os 5 jogos, ela vai a 20 pontos, que seria a mesma pontuação do Corinthians caso ele empate com o São Bernardo. Mas ainda assim não teria mais vitórias, porque o Corinthians já tem 6 vitórias, teria 7, teria 7 não, porque empataria. Teria 6 vitórias, a Inter de Limeira não buscaria. E o Botafogo, que tem mais 4 jogos apenas, né, porque já tem 8 partidas disputadas, somaria no máximo mais 12 pontos. Tem 7 apenas. Então chegaria no máximo a 19 e o Corinthians empatando, repito, contra o São Bernardo chegaria a 20. Ou seja, um empatezinho já garante matematicamente o Corinthians na próxima fase com 4 rodadas de antecedência. O que é incrível, né? Depois de um campeonato em que o Corinthians nem chegou na fase de mata. O jogo contra o São Bernardo, ele também vale a liderança geral. E aí vale para decidir na Neoquímica Arena até o final do campeonato. Essa vantagem de você terminar em primeiro, porque contra qualquer time. O São Bernardo, cara, que está no grupo do Palmeiras, está fazendo uma baita campanha, tem 16 pontos. E tem um jogo a menos do que o Corinthians, né? Então o que acontece? Se eles vencem o Corinthians, por exemplo, eles vão a 19. Eles igualam o Corinthians. E no saldo passam, tá? Então, o São Bernardo vencendo o Corinthians na Neoquímica Arena nesse domingo, ele termina como líder geral e com um jogo a menos. Mas o Corinthians vencendo, bom, aí vai a 22, tem um jogo a menos, é verdade, mas vai a 22, deixa o São Bernardo em 16 e nesse jogo a menos, né, que o Bernot tem em relação ao Timão, ele pode chegar no máximo a 19, né? Claro, tem mais partidas para realizar, mas o Corinthians já teria ido a 22, então seria uma grande vantagem, né? O Corinthians, assim, não garantiria ainda a liderança geral, mas estaria em primeiro, disparadamente, e garantiria a classificação de forma matemática. Então o jogo vale muito, cara, vale muito. Claro que tem o desgaste aí de um derby no meio da semana, claro que tem uma pré-Libertadores ali na frente, se avizinhando, e obviamente o Ramon vai continuar rodando o elenco, mas aí a gente tem algumas possibilidades. E alguns desfalques importantes, como por exemplo o Yuri Alberto, que foi expulso no derby, né, daquela maneira, né, meio maluca, né? Com um chute na bandeirinha, uma comemoração e uma simulação, né? Não fez nenhuma falta e acabou expulso. E o Thales Magno, que está nos Estados Unidos. Tem de volta o José Martínez, e aí a gente pode ver ali uma mescla no meio campo, né? Deve jogar o Martínez, deve jogar o Charles, o Garro, na frente pode ser o Memphis e o Pedro Raul, será? Romero, mais pro Romero, eu acho, com o Pedro Raul, o Memphis ficando no banco, ou será que o Memphis joga? Bom, tem essas dúvidas aí, nas laterais também, né? A gente não sabe exatamente, Léo Maná, provavelmente na direita, na esquerda o Bidu, a dupla de zaga pode ser que o João Pedro Choca ganhe uma sequência, tomara, né? Porque tem se mostrado um zagueiro melhor, ao lado do Félix Torres, que fez alguns bons jogos esse ano até, né? Razoáveis, melhor do que o Kaká, por exemplo.
E o Hugo Souza mantido e tal. Então, assim, tem algumas dúvidas, mas a gente consegue ter uma ideia de um Corinthians mesmo que, preservando alguns jogadores, bem fortalecido para encarar o bom time do São Bernardo. Martins vai jogar no domingo. Já treinou hoje. Beleza? Só que tem uma coisa. O Thales está fora. Porque agora o Thales vai viajar por causa do visto. Tendo visto que ele poderia, né, viajar em outro momento. Mas enfim, tá bom. O Thales menos mal. Porque é o jogo contra o São Bernardo. Agora, menos mal não, né? Menos mal não. Menos mal. Eu quero ser bonzinho, mas não dá. Menos mal não. Yuri tá suspenso. Então, quer dizer, no domingo, para o jogo Corinthians e São Bernardo, teremos o ataque. O Memphis aguenta jogar? Quinta, domingo? Tem um clássico contra o Santos. Neymar contra Memphis. Se o Memphis não puder jogar, o nosso ataque vai ser o quê? Romero e Pedro Raul? Porque conhecendo o Ramon Dias, ele não vai pôr o Giovani titular. Aí nós teremos quem? Pedro Raul e Romero? Romero e Héctor Hernandes? Giovani titular? Duvido muito. Mas pode acontecer. Mesmo assim, se você não tem o Yuri, você tem que ter o Thales pelo menos. Entendeu? Mas é isso, cara. Pediu, vai. Eu posso ir agora? Tô indo, tchau. O outro pediu, tô indo, tchau. E assim vai. Como você libera o Thales sem o Yuri? Entendeu? Vai outro dia. Ah, o cara vai perder o green card porque o Samir não quer que ele viaje. Era só ter viajado já 2 semanas atrás. Ele não ia jogar acho que foi contra o Noroeste ou contra a Ponte, ele não ia jogar. Já tinha resolvido isso. Agora é a gente aguardar, né, para ver qual vai ser o time, né, do próximo domingo, tá? Então a gente vai ter o Garro de volta, o Thales fora. O time para domingo, Hugo Souza no gol. Na lateral direita, Léo Maná. O Matheusinho jogou mal, né, velho, ontem. Vai ser poupado. Na zaga, João Pedro Tchoca, o Félix Torres. E na lateral esquerda, eu acredito que vai ser Bidu. No meio-campo, José Martínez. Agora, jogou Alex Santana e jogou o Ranielli. Então, acredito que o Carrilho tá precisando de um descanso, viu, gente? O Carrilho tá precisando de um descanso. Então, vai ter Rian, José Martínez, Rian, mas eu acho que ele ainda vai pôr o Carrilho, o Garro. Na frente, Romero e Giovani. O que vocês acham? Talvez seja esse, né? O time do Corinthians para enfrentar o São Bernardo. Anote aí, teremos um jogo difícil pela frente contra o São Bernardo. Era importante que o Memphis esteja em campo. Eu cobri pelo UOL, fui comentarista no jogo Inter de Limeira e São Bernardo. Eu já conheço o time do São Bernardo redondinho. Se me chamasse lá no Corinthians, eu explicava. O time do São Bernardo joga num 3-6-1, com variações para o 3-4-3 e joga também num 5-4-1 marcando. É um time que corre, o técnico é o Catalá, é um time ofensivo, só que fecha no 5-4-1 e fica bastante defensivo, e ele consegue rapidamente na transição. Eu tenho até o nome dos jogadores aqui para analisar para vocês, porque eu fiz o jogo lá do... Então, conheço bem o São Bernardo. Esse jogo, o meu pós-jogo vai ser completaço, tá? No domingo. Então, é Alex Alves. Os zagueiros são Pedro Carreretti, Matheus Salustiano e o Augusto. Os 2 alas são tratores, correm muito. É o Rodrigo Ferreira do lado direito, que é um ala que é do Santos, jogador emprestado. E o 95 Pará, que é um cavalo. O cara corre demais, está toda hora no ataque. Esses 2 alas, eles, pra você ter uma ideia, o São Bernardo abriu o marcador com o Pará indo na linha de fundo, cruzando o rasteiro, para o outro ala, o Rodrigo Ferreira abriu o marcador. Só para vocês terem uma ideia. O ala esquerdo cruzou para o ala direito marcar o gol dentro da área, como se fosse um centroavante.
porque ele libera os 2 alas, aí ele fica com os 3 zagueiros e um volante. Tem um volante que chama Emerson Santos, esse fica ali na contenção ainda dos 3 zagueiros. E o principal armador dele se chama Romisson, camisa 17, que é o segundo volante armador por dentro. Pelos lados, ele tem Lucas Tocantins, que é um jogador comum, e tem o melhor jogador do time para mim, que se chama Fabrício Daniel, camisa 11, que joga aberto do lado direito e é canhoto. Ele é habilidoso, corta por dentro, chuta e fecha na marcação na segunda linha. E na frente tem um veterano lá chamado Rodolfo, camisa 9, que é o centroavante. Faz pivô para o Romilson, ele faz o pivô para o Romilson, que é o segundo volante, abrir as bolas para os alas, entendeu? Abrir o jogo para os alas. Então, a bola vem na armação com o Romilson, com os 2 alas, Romilson segundo volante, os 2 alas é 3-6-1, porque o Rodolfo fica aqui de centroavante, atrás do Rodolfo fica o Tocantins e o Fabrício Daniel, que aí vira um 3-4-3, eles vão em volta. Só que esse Romilson, o Rodolfo vem, faz o pivô para o segundo volante, que abre o jogo ou para o ala direito o Rodrigo Ferreira ou para o ala esquerdo o Pará. Ele vai no fundo, eles pisam na área com os 4-5. É ataque, o Catalá joga no ataque e transição rápida. E aí, quando está sem a bola, o Fabrício Daniel e o Tocantins fecham na segunda linha, junto com o Romilson e o Emerson Santos, fica só o Rodolfo na frente, aí o time, os alas voltam, né, também, o Pará e o Rodrigo Ferreira com os 3 zagueiros, faz linha de 5-4-1, fica fechadinho também. E é um time que corre bastante. Então, é um time chato, cara. São Bernardo é um time chato. Só que tem uma coisa, o São Bernardo não tem banco. Eu fiz esse jogo com São Bernardo e Inter, quando o Catalá começou a mexer no segundo tempo, o rendimento caiu grandemente. O São Bernardo abriu 2-0, o jogo foi lá no Limeirão, foi em Limeira. Ele faz 4 substituições que eu achei exageradas. Aí ele coloca aquele Felipe Azevedo, que é aquele mesmo do América Mineiro, que jogou no Santos, tem 38 anos. Ele entra no jogo, é bem lento, ele tirou o Fabrício Daniel, que é o melhor, e aí a Inter de Limeira fez o primeiro gol, 2-1 e pressionou no final. Então, quer dizer, se esse time cansar no primeiro tempo, no segundo tempo o Corinthians pode destruir, entendeu? Dependendo das alterações. Samir tá com medo do São Bernardo, o Nildo? Não, só tô analisando o São Bernardo. Só tô dizendo que é o seguinte, cara, eu acho que o Corinthians não jogou bem contra o Velo Clube. É porque vocês estão falando que o Corinthians não jogou bem nos clássicos. O Corinthians não jogou bem esse ano ainda. Posso estar exagerando. Vocês podem lembrar um jogo aí, eu vou falar, porque eu acho que eu devo estar exagerando. Um jogo, pelo menos, deve ter jogado bem. Mas o Corinthians, para mim, não jogou bem contra o Velo Clube. Não jogou bem contra o Novo Horizontino. Aos que eu tô lembrando. Não jogou bem contra o Água Santa. Tipo, armando o jogo, pisando na área, metendo gol no Campeonato Paulista, tinha que ser assim. Não jogou bem contra o Red Bull. Tá, tô lembrando os jogos aqui. Não jogou bem contra São Paulo, jogou bem contra Palmeiras. O que eu vou falar para vocês agora. O Corinthians vai pegar dos times do interior no Campeonato Paulista, o melhor time que ele vai enfrentar até agora na competição é esse aqui, o São Bernardo. O que pode ajudar o Corinthians é que esse time não vai ficar se defendendo só, entendeu? Talvez vocês falam, pô, Samir, tu falou que o São Bernardo ia ser difícil, nós metemos 3, 4, porque o Catalá ele não tem essa que é time grande, ele vai cair para dentro. É a característica do técnico, ele joga ofensivo. Então, quem sabe o São Bernardo saindo pro jogo, dê jogo para nós. Salve, fiel, salve nação corintiana, continuando falando do Corinthians aqui com vocês, Corinthians que enfrenta hoje o São Bernardo, né, lá na Neoquímica Arena, jogo que deve ter aí a homenagem para o Garro, entregando a camisa número 8, já que o Memphis Depay vai utilizar aí a camisa número 10, Corinthians aí vai vir para a partida aí com alguns desfalques e também com algumas mexidas, né, o time do Corinthians aí que tá bem no Campeonato Paulista, é o primeiro aí na classificação geral, e o Corinthians está pertinho de conquistar aí a vaga para a próxima fase, inclusive pode se classificar hoje à noite com uma vitória para cima do São Bernardo. Uma provável escalação do time do Corinthians seria Hugo Souza no gol, Léo Maná, Félix Torres, João Pedro Tchoca, Matheus Bidu na linha defensiva, José Martins, Charles Alex Santana, Igor Coronado
no meio-campo e Angel Romero e Pedro Raul no ataque. Memphis Depay deve começar aí o jogo no banco de reserva, senhor. Gostaram dessa provável escalação? Pedro Raul, segundo informações, deve ganhar alguns minutos nessa partida. Ele que tem um gol na temporada, terminou a temporada 24 bastante criticado, né, pela torcida do Corinthians. Não valeu a pena essa contratação até o momento, mas vamos ver aí se ele consegue se reerguer aí no Corinthians. Thales Magno é outro desfalque também pelo lado do Timão, o jogador que foi lá para os Estados Unidos resolver aí a questão do seu visto de trabalho. Então, Thales Magno é desfalque confirmado para essa partida. Tão confiante na vitória do Corinthians hoje? Deixa a sua opinião, deixa seu palpite, o placar para esse jogão. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!